esse texto precioso da palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo 13, verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse o rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora você vai vencê-los só 3 vezes. Eliseu morreu e o sepultaram. Até aqui. Vamos orar. Senhor, graça nós te damos por essa noite preciosa, por esse tempo maravilhoso de estarmos na tua casa, nesse culto da família. Nós pedimos que a tua presença continue nos envolvendo, que a nossa mente, o nosso coração possa estar atento para ouvir a tua voz, aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Vem, Senhor, e usa a minha vida como um instrumento para que o teu nome seja engrandecido, exaltado e adorado, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Esse é um texto precioso da palavra de Deus, que conta o final da história de um grande profeta, um grande homem de Deus chamado Eliseu. Eliseu é um profeta que continua o ministério de Elias. Elias, épico em Israel, um ministério que com grandes feitos venceu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele ora e cai fogo do céu, um ícone profético, um símbolo da história do Antigo Testamento, do ministério profético, a escola de profetas de Elias. Como substituir ou continuar o ministério de um grande profeta? Eliseu tem essa missão, e o ministério de Eliseu é um ministério cheio de milagres, sinais, prodígios, e marca a história do povo de Israel. Mas nesse relato final há algo muito interessante. O rei vai fazer uma visita social. Eliseu está velho, avançado em dias, provavelmente com seus 85 a 90 anos, para aquela época, uma idade muito avançada, e o rei vai visitá-lo, como uma figura pública, visitando um grande profeta da nação. Mas, ao Jeoás chegar na casa do profeta Eliseu, o profeta Eliseu conversa com Jeoás. Ele faz uma profecia. Diz: pega o seu arco, pega a sua flecha, abre a janela e lance essa flecha. Aquela flecha não tinha nada especial. Aquela flecha não tinha um drone na época. Aquela flecha não tinha um míssil. Aquela flecha não tinha o poder de derrotar os sírios. Era uma flecha que possivelmente não passou do quintal da casa de Eliseu, e o rei lança aquela flecha. Mas Eliseu dá uma profecia sobre Israel e sobre Jeoás, dizendo que aquela flecha seria a flecha da vitória. Uma profecia, uma direção de Deus para o rei e para aquela nação. O interessante é que o profeta
continua dizendo: pegue mais flechas, e agora atire-as sobre o chão. E Eliseu vai e atira as flechas, mas ele atira 3 e para. E aí o profeta fica bravo com o rei, se indigna, fica bravo, e porque você só atirou 3 vezes, você só terá 3 vitórias sobre os sírios. Ele é um texto enigmático quando você para pensar, mas por que Eliseu ficou indignado? Ele pediu para atirar, ele não pediu para atirar sem parar, ele não pediu para atirar até acabarem as flechas, ele não pediu para que ele atirasse numa direção A, B ou C, falou: atire sobre o chão, e atire. Mas o ponto em que Eliseu questiona o rei é a atitude do rei. O rei poderia ter uma atitude de atirar diversas vezes, e o rei atira apenas 3 vezes. O tema que nós iremos trabalhar no mês de junho é: lute por sua família, mas com a atitude correta, porque o que Eliseu questiona, e a gente vai ver no texto, é a atitude do rei Jeoás. É a atitude dele frente a uma palavra que Eliseu tinha dado a ele, onde ele poderia ir adiante e eliminar os sírios, mas ele tem uma atitude medíocre, ele tem uma atitude mediana, ele tem uma atitude simples, ele tem uma atitude aquém daquilo que se espera de um rei. Os dias em que vivemos são dias difíceis, dias maus, dias de lutas, dificuldades, problemas. Quem não enfrenta lutas e adversidades? As lutas vêm nos cercando, nos rodeando, e elas vêm de diversas frentes. Não escolhe dia, não escolhe momento, não escolhe circunstância. Às vezes, quando você está um pouquinho mais triste ou desanimado, aí que vem uma notícia para querer te destruir. Às vezes, no momento em que você recebe uma má notícia e vai ter uma despesa financeira, e de repente, uma outra notícia de outra despesa, uma outra dificuldade. As lutas não escolhem momento, dia, circunstância, elas simplesmente aparecem. Agora, quais lutas que eu e você estamos enfrentando e que decidimos enfrentar? Um tema que nos une nessa noite é lutarmos por nossa família, lutarmos pelo nosso casamento, lutarmos pelos nossos filhos, lutar pela nossa família. Esse deve ser um alvo, uma meta que eu e você devemos guerrear, entrar para a guerra e lutar em dias difíceis. Por exemplo, se você identificou uma dificuldade na comunicação com a sua esposa, é uma área em que você deve colocar, identificar e lutar para aquilo resolver. Se toda vez que você começa a falar com a sua esposa, já perde a paciência, já fica nervoso, já entra acusação, já entra uma série de coisas no meio, é motivo de melhorar, de colocar diante de Deus e mudar. Com relação aos dias que vivemos, como andam os filhos? Próximos, distantes, mais próximos de Deus, amando o Senhor, buscando a presença de Deus, ou às vezes esfriando, ou às vezes com amizades que não agradam a Deus, ou às vezes frequentando locais que não são bons. Como anda o cenário da nossa família? Para enfrentarmos as lutas com a atitude correta, nós temos que ter a certeza, igual Eliseu, no verso de número 17, dá para o rei. Quando o rei atirou a flecha,
Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor. Eu e você precisamos ter uma certeza nessa noite. Há uma palavra de Deus sobre a nossa família. Há uma palavra profética de Deus sobre o nosso lar. A palavra do Senhor diz em Gênesis 2:24, não é bom que o homem esteja só. Não é no 18. No 24 diz: portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Em Josué capítulo 24, verso de número 15, Josué declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Paulo, dando uma palavra para o carcereiro, em Atos 16, verso de número 31, diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Em Isaías 61, verso de número 9, diz que os nossos filhos serão conhecidos como benditos do Senhor. Há uma palavra de Deus para o nosso casamento, há uma palavra de Deus para a nossa família, há uma palavra de Deus para os nossos filhos, e eu e você precisamos declarar isso constantemente. O teu casamento é um lugar de bênção, amém? Os teus filhos são bênção do Senhor, benditos do Senhor. Você está próximo aí de alguém da sua família, já declara uma palavra de bênção para ele, para ela, para sua esposa: você é bênção na minha vida. Para o seu marido: você é bênção. Para os seus filhos: você é bênção. Bênção. Há uma palavra profética de Deus para a nossa casa, e nós precisamos lutar pela nossa família, lutar pelo nosso casamento. O divórcio é contra a vontade de Deus. Deus não deseja te abençoar e no caminho tem um divórcio. Isso fere o coração de Deus. Deus abomina o divórcio. Não tem como Deus olhar para você e pensar que há um escape chamado divórcio. Isso não faz parte do coração de Deus. Isso não faz parte da palavra de Deus. Não faz parte daquilo que o Senhor abençoa, cuida. Deus não pode te abençoar em algo que é maldição. Deus não pode simplesmente abençoar algo que Ele não concorda, como divórcio, adultério, traição. Essas coisas não fazem parte do coração de Deus. Portanto, esses caminhos que Satanás, a carne, tentam colocar, não são oriundos de Deus. São artimanhas malignas para destruir famílias, lares, casamentos. E em nome de Jesus nós vamos lutar pela nossa casa, com uma palavra profética sobre a nossa família. É isso que deve nos guiar. O que deve guiar você e eu é que a nossa família é bênção do Senhor. Quem sonhou a família não foi o homem. O homem estava no Éden, capítulo 2, verso de número 18, só. Viu Deus o homem só. E aí colocou o homem num sono. E esse sono, o homem cria então a mulher. Quando o homem olha para a mulher, essa será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Algo de Deus, foi Deus que fez a mulher e o homem, um para o outro. Casamento é projeto de Deus, família é projeto de Deus. É o Senhor que sonhou a sua e a minha família. E isso nós precisamos declarar com uma palavra profética de Deus para nós. Porque senão você tende a pensar que foi o inimigo que colocou a mulher do teu lado. Ah, pastor, só pode ter sido o inimigo que colocou meu marido do meu lado, porque ele me perturba, ele enche a minha paciência. Mas pensa num homem que me irrita, pastor. Nossa, esse homem consegue me tirar do sério. É simplesmente um gesto que ele faz, eu já perco a paciência. Muitas vezes a esposa é a resposta de Deus para a sua oração, para o seu coração. E Deus, é claro, quer trabalhar em mim e em você para que a gente melhore. E quem vai falar que você precisa melhorar? A sua esposa.
precisa arrumar as coisas, ajudar na casa. Sabe aquelas coisas? Quem que vai falar? É ela que vai falar. Só que você gosta? Gosta não. Fica irritado, fica nervoso. Mas faz parte do processo do casamento. Quem é que vai dizer para você que você não está com uma roupa legal? O seu chefe? Um amigo? Um amigo vai tirar sarro. Um amigo vai tirar sarro quando vê a roupa, quando vê que você, sei lá, não penteou o cabelo direito, deixou o cabelo crescer, não foi no barbeiro, não cortou. O amigo vai tirar sarro. A esposa vai falar o quê? Vai cortar esse cabelo, vai arrumar, vai dar um jeito. E quando você está pensando nesse frio de não tomar banho? Você, como é que é? Como você não vai tomar banho? Você é homem casado, vai tomar banho, senão você não vem aqui para a cama não. E você corre e toma banho. Mas quem é que vai falar isso para você? Tua esposa. E quem é que vai falar para você que você precisa também dar uma melhorada? O teu maridão. Por quê? Porque o casamento é aquele projeto de Deus para melhorar você, para melhorar um ou outro. Mas eu preciso guardar no meu coração, como cada um de nós, há uma flecha da vitória. A família é um lugar de bênção, a família é um lugar maravilhoso. Então, comece a declarar isso. Às vezes, sabe quando reúne a família, está meio assim, esquisito, o ambiente, não sei, os filhos, a esposa, o marido, está meio esquisito. Começa a declarar bênção sobre a sua família. Começa a pensar em tempos juntos. Tira o celular da mesa. Começa a conversar, olhar um no olho do outro. Para de pedir iFood. Faz uma comidinha boa lá. Nada de pizza ou outras coisas. Um dia ou outro, né? Para dar uma abençoada, né? Mas cozinha algo especial para os filhos, para o marido, para a esposa. Faça algo lá. Antigamente, eu não sei, mas eu tinha lá na minha casa, antigamente, minha mãe tinha um hábito de colocar nome nas comidas, e então tinha um arroz meu, a carne, não sei o que, do meu irmão, da minha irmã, e é interessante que lá em casa hoje, minha esposa meio que, até mesmo sem saber, já tem uma comida preferida, de um, de outro, a minha, e ela, quando faz, e tem feito bastante, glória a Deus, aleluia, mas quando faz, a gente se sente amado. Sente ou não sente amado? Vamos imaginar que você gosta de um estrogonofe. Estrogonofe é bom, né? Ixi, bom, aliás, no dia da família vai ter estrogonofe. Mas vamos imaginar que você gosta de um estrogonofe. Aí você chega em casa, pronto, tem um estrogonofe preparado para você. Ou tem alguma coisa. Isso une a família. Porque é uma atitude dos membros da família de melhorar. Por exemplo, você quer ter um tempo com o marido, com a esposa. Se fizer um café, tiver um bolinho, se for um pudim ainda, glória a Deus, aleluia. Pudim é tudo de bom. Mas, se for algo, mas sentar, conversar, dialogar, ter tempo de mesa, tempo junto. Família é bênção do Senhor. Mas eu e você precisamos agir. Uma pergunta que muitas vezes a gente se faz, e eu quero fazer para vocês ao longo dessa mensagem, que é assim: muitas vezes a gente pensa, Deus deu uma palavra aqui para Eliseu, flecha da vitória do Senhor, mas a atitude de Eliseu de jogar 3 vezes denotou apenas 3 vitórias. E a pergunta às vezes que a gente se faz será que quem determina a quantidade de vitórias que eu e você vamos ter na vida? Porque havia uma palavra de Deus para Jeoás, que ele iria derrotar os sírios, não tinha? Mas quando ele toma uma atitude e joga apenas 3 flechas,
aquilo determina que ele vai ter 3 vitórias. Ele não iria mais eliminar os sírios. Às vezes a gente tem uma palavra de Deus para nós, mas a nossa atitude é tão pejorativa, sem fé. Essa mulher não melhora não, pastor. Ixi, coração duro, hein? Duro. Não, esse homem, difícil, hein? Essa situação que está, só um milagre. É Jesus lá tocando minha casa. Às vezes a gente tem uma palavra de vitória e a gente pragueja, desanima, tem atitude ruim, não acredita. A palavra de Deus, nessa noite, precisa entrar no seu e no meu coração e dizer: ei, flecha da vitória, a minha família é lugar de bênção, amém? Você tem que começar a declarar isso: meu casamento é um lugar de bênção, os meus filhos são bênção do Senhor. Deus vai abençoar a nossa casa, a nossa família, um lugar de deleite, um lugar de favor, um lugar da presença de Deus. É isso que você precisa declarar, porque a palavra já foi dada para cada um de nós. Mas o segundo ponto é: com que eu vou lutar? Se o tema é lute por sua família, com a atitude correta, quais são as armas que estão disponíveis para você e para mim? Eliseu tinha armas de guerra, e as armas de Eliseu eram um arco e uma flecha. E com aquele arco e com aquela flecha ele iria responder ali ao profeta e iria enfrentar os sírios. Mas eu e você temos armas para lutar pelas nossas famílias. Eu gosto de pensar num livro de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, que fala muito como reagir, como demonstrar o amor para o cônjuge, seja para sua esposa, seja para o seu marido e também para os seus filhos. Como arma, você pode ter atitudes como armas espirituais através da oração, do jejum, da leitura bíblica. Sabe algo que abençoa casamento? Abençoe muito quando o marido ou a esposa se arrepende e pede perdão. Isso é uma atitude cristã que abençoa. E às vezes o marido é duro, não pede perdão, a esposa é dura, não pede perdão, e aí a relação fica o quê? Fria. A relação fica distante. Por quê? Porque os dois estão endurecidos. Mas se somos cristãos, nós não olhamos para a palavra de Deus e escolhemos uma parte dela que a gente vai seguir e outra parte que a gente não vai seguir. Se somos cristãos, seguimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para você e para mim: perdoe. Eu não devo olhar para uma situação e vou perdoar ou não vou perdoar, como se fosse dependente de mim, liberar ou não perdão para minha esposa ou para os meus filhos. Nós, como filhos de Deus, perdoamos. Perdoamos. Essa é a característica daquele que foi remido e lavado no sangue do Cordeiro. Nós perdoamos. E não é questão de puxar uma corda e ver quem é mais forte, quem aguenta mais, quem finge que tem o domínio ou o poder. No casamento, essas coisas precisam cair. Quais armas você tem usado para lutar pela sua família? Será que tem se arrependido? Tem pedido perdão? Tem reconhecido os seus erros? Ou será que você está só querendo acusar? Um com o outro. Se tem algo que restaura relacionamento, é pedido de perdão. É quando a pessoa reconhece que errou, e não é porque o outro fica simplesmente falando ou pegando na tecla, é porque Deus falou o teu coração e você reconheceu, e aí você pede perdão e muda a atitude. Isso faz toda a diferença. E aqui, quando Jeoás tinha o arco e a flecha, eu e você temos as nossas armas espirituais. Às vezes, vamos imaginar que você está numa situação e que realmente você acha que não errou, que a sua esposa está errada, ou que o seu marido está errado. Isso é o que você acha. Perfeito.
eu acho que é lícito. Você vai orar, você vai falar com Deus, você vai colocar a situação diante do Senhor, e espera que Deus fale com você. E se realmente Deus falar, e você for de forma genuína, Deus vai conduzir o teu coração. Eu costumo dizer que um erro não justifica o outro. Às vezes, porque o marido está chateado, ou a esposa está chateado, erra com o outro, um com o outro. Mas não é porque, é porque tem algo no coração não tratado, com um problema. E como é que eu vou lutar pela família, se não vou me desarmar de coisas que têm destruído a minha família? E às vezes é o nosso orgulho, a nossa soberba, as nossas atitudes, a nossa fala brava, com acusação, já gritando, usando adjetivos ou qualificando o outro de maneira pejorativa, errada, pondo um peso, seja ele emocional, financeiro, sobre um, sobre o outro. Agora, se usássemos armas corretas, através da oração, do jejum, da palavra, isso trouxesse instrução. Se você ainda não achou uma direção, procure sim um aconselhamento pastoral, procure sim conversar com pessoas, procure sim ler um livro sobre casamento, procure melhorar, desenvolver. Se você deseja melhorar na sua profissão, você não busca um mestrado, uma especialização, um curso adicional. Se você quer melhorar no seu casamento, você deve também procurar armas, se capacitar, procurar compreender e ter conhecimento, e eu tenho certeza que a tua relação vai mudar. O fato de você frequentar o culto de quinta, como temos ouvido muitos testemunhos de muitos casais que têm vivido uma mudança na atitude, no relacionamento, na amizade, não é verdade? Com a bênção do Senhor. Por quê? Porque entenderam, Deus tem falado ao coração e tem mudado. Que armas você tem utilizado? Por exemplo, às vezes o seu cônjuge se sente amado. São 5 formas ou atitudes de amor que o livro coloca. Esse livro vai dizer palavras de afirmação, atos de serviço, presente, vai falar sobre tempo de qualidade e toque físico ou intimidade, parte íntima. É interessante que às vezes você externa amor cuidando da casa. Vai lá, tira o lixo, vai lá, lava a louça, vai lá, sei lá, aspira, limpa o chão, e você está dizendo, eu amo vocês, mas ninguém está ouvindo às vezes, porque você está limpando a casa, mas você está dizendo que ama a sua família, tendo uma atitude de serviço. Mas às vezes a tua esposa ou teu marido espera, amor, como você está linda, ou um elogio, um carinho, num toque físico. Ou às vezes só quer um tempo com você, um tempo de qualidade, um momento. Ou tem uns que se sente amado quando ganha um presentinho, Eu acho que esse aí quase a maioria vai querer um presente aí, seja um chocolate, um presente, algo novo. As mulheres se sentem amadas quando ganham um sapato, não é verdade? Uma bota agora, nesse momento aí de frio, um casaco e tal. Oh, glória, muito amor envolvido nos presentes. Mas, às vezes, o marido e a esposa, um está falando em português, o outro está falando em grego. O outro está falando em espanhol, o cara está respondendo em inglês. E é isso que fica a comunicação do casal. Um está dizendo, eu te amo, mas só está lá arrumando as coisas de casa. E o outro fala, nossa, podia arrumar depois, senta aqui para falar comigo. Tem um tempo comigo aqui, eu estou querendo conversar. E às vezes isso gera conflito, confusão, que precisa alinhar. Então, quais têm sido as armas que você tem utilizado? As armas corretas? Procure comunicar com a sua esposa e com os seus filhos com a linguagem deles. Por exemplo, se os seus filhos são pequenos ou bebê, simplesmente cuidando,
dando de mamar, trocando fralda, banho, você está dizendo que ama. Mas se os filhos vão crescendo, às vezes é fazer um esporte, a lição, acompanhar. Se já é mais adolescente, é um tempo, é levar para lá e para cá, estar junto. Se é jovem, é uma outra comunicação. Você precisa ter a comunicação correta com seus filhos na fase que eles estão vivendo, e externando para eles que o amam. E assim o marido com a esposa. Vamos melhorar as nossas armas espirituais e do nosso dia a dia. Vamos dar uma olhada no nosso arco, na nossa flecha. Vamos dar uma olhada nas nossas atitudes e vamos melhorar. Se é atitude de serviço, você não está ajudando tanto em casa, dá uma mexida aí na sua agenda, ajuda mais. Se a sua esposa está reclamando, ela se sente amada nisso, mexa e toma uma atitude. Está querendo tempo, mas pastor, eu estou sem tempo está difícil. Mas ela está reclamando, está dizendo, alinhe a sua agenda, dê tempo de qualidade, porque isso vai engrenar, vai ajustar. Jeoás lutou e enfrentou a luta com seu arco, com a sua flecha. Eu e você precisamos enfrentar a luta com a nossa família com as armas corretas. O terceiro ponto para que a gente enfrente com a atitude correta é literalmente a atitude de Jeoás. Verso de número 18, Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou, então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Eu começo a pensar que a indignação de Eliseu vem pelo próprio jeito que Eliseu era. Se você acompanhar primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, você vai ver que Elias não passa muito tempo com Eliseu. Aliás, quando Elias está no deserto e Elias pede a morte, Elias pede que não aguenta mais, e aí Deus diz para Elias: Elias, você está de aviso prévio. Sim, aí é versão atualizada, pastor Cris. Mas diz, você tem 3 coisas para fazer, Elias. Vai lá, unja o rei, unja o teu sucessor, e mais uma coisa que ele tinha que fazer. E aí é interessante que Elias sai, e a única coisa que ele faz é ir atrás de Eliseu, que era o seu sucessor. E Eliseu então ouve o chamado e vai junto com Elias. Só que a atitude de Eliseu é fantástica, porque Elias, quando está para terminar o ministério, diz para Eliseu: Eliseu, me pede uma coisa que eu vou realizar. E aí Eliseu pede porção dobrada do espírito de Elias para seguir o ministério. Elias sabe que o que ele pediu, Elias não poderia dar. E Elias diz para Eliseu: se quando eu for levado e você me ver, então se cumprirá o seu pedido. Elias diz para Eliseu que iria acontecer, ele iria ter uma porção dobrada quando Elias fosse removido e Eliseu visse isso. Bom, o fato é que em 2 Reis capítulo 2, você vai ver que Elias, numa carruagem de fogo, num redemoinho, é assunto aos céus. E é claro, Eliseu vê Elias subindo ao céu. Mas você imagina que Eliseu vê Elias subindo ao céu e o manto que estava com Elias cai. E aí onde que vai ficar os olhos de Eliseu? No manto, que seria o cumprimento profético, ou em Elias? Eliseu olhou Elias, mas foi pegar um manto, e com aquele manto era certeza que ele desenvolveria o ministério profético. E aí, logo no próximo texto, Eliseu tem que atravessar o Jordão. Mas ao atravessar o Jordão,
a ida foi com Elias, e Elias simplesmente tocou sobre o Jordão e o Jordão abriu. Você imagina Eliseu do lado de Elias? Uau! Se fosse hoje a gente estava batendo uma selfie, filmando, né, colocaria lá uma hashtag lá, o Jordão se abriu e tal, e estava lá. Só que imagina, agora Elias não está mais, está Eliseu, e qual é a atitude de Eliseu? Se a profecia se cumpre, e eu estou agora com o poder, né, dobrado, eu também vou abrir o rio Jordão. E o que ele faz? Ele toca no rio com o manto, e o Jordão se abre. Olha a atitude de Eliseu. Eliseu não ficou parado assim, foi. Você se lembra quando Josué assume, né, o ministério de Moisés? Deus precisa ficar falando para Josué: Josué, ser forte e corajoso. E fala várias vezes: Josué, ser forte e corajoso, porque era uma responsabilidade gigante. Agora Eliseu recebe o manto de Elias e segue. Tanto é que Eliseu faz o dobro de milagres que Elias, pela atitude de Eliseu e pelo cumprimento profético da porção dobrada sobre Eliseu. Agora, qual tem sido as nossas atitudes frente à nossa família? Deus colocou uma esposa para você cuidar, como você tem cuidado? Deus colocou um marido para você cuidar, como você tem cuidado? Deus colocou filhos para você cuidar, como você tem cuidado? Pega o manto da autoridade de pai, de mãe, de filho ou de irmão e vai. Atravessa o seu Jordão, atravessa o seu problema, vai, enfrenta. Se está enfrentando luta financeira, reúne com a esposa, faz um planejamento e segue junto. Dificuldade na comunicação, qual tem sido sua atitude? Está vendo os filhos simplesmente distanciando, não querendo mais Deus, a igreja, as coisas, e você não tem feito nada? Qual tem sido a atitude? As nossas atitudes frente ao problema que enfrentamos faz toda a diferença. Lembre-se, não se posicionar é o mesmo que tomar uma atitude. Tanto tomar uma atitude ou não fazer nada, você está tomando uma atitude de não fazer nada ou de fazer alguma coisa. Eu gosto de pensar que, e tem uma frase que agora fugiu da minha cabeça, viu? Eu anotei aqui, que com relação às lutas e às dificuldades da vida, que se posicionar pode custar caro, mas não se posicionar pode custar tudo. Às vezes a gente não fica um pai popular, uma mãe popular, mas a gente educa os nossos filhos no caminho e na admoestação do Senhor. Mas como pais, precisamos nos posicionar. Como marido, você precisa se posicionar em às vezes algumas atitudes. Como mãe, como esposa, precisa se posicionar. E qual tem sido a sua atitude frente aos problemas que você tem vivido? Omisso? Omissa? Vamos nos posicionar. Vamos lutar pela nossa família com a atitude correta, através de uma palavra profética, através de arma, mas da nossa atitude. E agora, fechando, Eliseu disse para Joás: assim, se você tivesse atirado 5 ou 6 vezes, você venceria os sírios até acabar com eles. O que depois você pode ler na sua casa, essa história é intrigante, porque Israel já estava dividido no reino do norte, o reino do sul, já estava enfrentando uma luta com os assírios já há alguns reinados, e era assim, Israel não temia o Senhor, perdia, os sírios dominavam, aí Israel clamava porque estava oprimida, e aí Deus livrava, e estava assim, os sírios, Israel e tal, e Deus já tinha dado uma palavra que iria eliminar os sírios, mas a atitude do rei Jeoás fez com que ele só obtivesse 3 vitórias, você vai ver um pouquinho no último versículo do capítulo 13, fala que Jeoás só teve 3 vitórias sobre os sírios.
Porque eu e você precisamos ter atitudes excelentes. Deus deseja te abençoar e me abençoar, mas qual tem sido a nossa atitude? Será que se Joás tivesse atirado as 5 flechas, como o profeta disse, os sírios não seriam eliminados? Qual atitude eu e você precisamos tomar hoje que vai trazer vitória sobre a nossa família? E que Deus tem falado com você, e às vezes você tem procrastinado. Portanto, seja excelente. Eu quero finalizar apenas dizendo que a palavra mediano é a mesma que medíocre. Medíocre é aquele que vive na média. Deus não nos chamou para simplesmente ser mediano ou medíocre. Ele nos chama para viver uma vida excelente. Por isso João 10:10 diz que Deus te deu vida, e vida em abundância. Não apenas vida, você tem vida no Senhor e vai ter vida eterna, mas Deus quer te dar abundância também. E qual tem sido a sua atitude frente às lutas sobre a sua família? Nessa noite, enfrente as lutas da vida com a atitude correta, de uma palavra de Deus, com as armas, com oração, com atitude, e seja excelente. Seja um marido excelente, seja uma esposa excelente, seja um homem e uma mulher de Deus excelente, sabendo que sobre você há a flecha da vitória. A tua família será um lugar da bênção de Deus. Amém? E se Deus falou o teu coração nessa noite, e você quer colocar as suas atitudes frente ao Senhor. Ah, pastor, eu tenho andado cansado. Às vezes a gente tem dado desculpa com relação às situações da vida. Mas se Deus te chama hoje para tomar uma posição e falar: pastor, eu quero enfrentar com a atitude correta, eu quero enfrentar como um homem e uma mulher de Deus. Não que eu tenha todas as soluções, mas eu conheço um Deus que tem todas as soluções. Um Deus que pode tocar lá em casa e abençoar a minha família. E eu quero me posicionar e lutar pela minha família com a atitude correta. Se Deus falou ao teu coração, eu quero que você se coloque de pé. Onde é que você está? Eu quero orar por você. Nesses minutos que temos, eu quero abençoar a sua vida, para que a gente possa lutar pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pela nossa família, como uma bênção que o Senhor nos deu, um privilégio, uma honra, mas que devemos cuidar, porque às vezes a gente cuida de tantas coisas e não cuida de quem mais a gente ama, que está convivendo com a gente, enfrentando as lutas do nosso lado, e a gente simplesmente fere um ao outro. Mas essa noite Deus te chama aí para cuidar da sua família. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, graça nós te damos nessa noite, nesse culto da família, nesse momento, Senhor, em que separamos da nossa semana para ouvir a tua voz sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos. Nós queremos nos levantar como homens e mulheres de Deus, sabendo que a nossa família é projeto de Deus. A nossa família, Senhor, é lugar da bênção do Senhor. Os nossos filhos, como a tua palavra diz, serão conhecidos como benditos do Senhor. E nessa noite, toca cada lar, toca cada família. Senhor, tire, Senhor, toda e qualquer confusão, todo início, Senhor, de briga, de discórdia, de divórcio, toda palavra ou arma forjada contra os teus filhos não prevalecerá. Traga paz, traga união, traga bênção, traga o favor. Senhor, se é necessário arrependimento, perdão, mudança de mentalidade, de atitude. Às vezes estamos, Senhor, sem saber, atirando 3 flechas, 1, 2, tendo atitudes incorretas frente às lutas da vida. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentarmos as lutas com o Senhor, através da palavra de Deus, mas com a atitude correta. Como Eliseu disse, 5, 6 flechas, sem desistir, permanecendo, sabendo que a vitória é do Senhor sobre a nossa casa. Abençoa os teus filhos, dê a eles uma família e um local debaixo da bênção, do cuidado e do favor do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.